Tava comentando com uma brother minha sobre a sua genial frase que entrou na minha vida, que é o vamos querer. Vamos querer é boa, moleque. Pode dar play aqui? Pode, pô. Estamos gravando. Calma aí que eu vou limpar o óculos aqui agora. Vamos querer, moleque, é um caminho sem volta. Filho. Depois que começa a falar, não tira mais não do Não tira mais vocabulário. não, velho. Vamos querer, vamos querer. Isso era um brother meu que jogava fute que falava, pô. Porra, tem que querer, velho. Tinha Vamos esse negócio. querer, time, vamos É, querer. isso mesmo, Só. vamos querer, time. Aí, neguinho já trouxe. E aí, bora? Bora. Puta prazer do caralho, hein? Puta prazer. Estar Vamos aqui querer? mais uma vez. Vamos querer. Vamos querer, galerinha. Porra, passamos um tempo aí de vacas magras. Vacas magras. Tu Que viajou, eu tive cachumba. Cachumba realmente não é uma doença que seja legal de ter, não. É chato de tratar, mas é tranquilo. Bota fé, eu tive uma viagem aí. Estive em bons lugares, trocando ideia com boas pessoas. E é isso aí. No episódio de hoje, que eu acho que é o 9, se não me engano, 9. 9. Estamos indo pro episódio 9. A gente vai falar sobre um hábito aí. A real é que hoje a gente tava sem ideia do que falar sobre. E aí a gente sentando ali, tava batendo um rango e trocando ideia, tipo, do que a gente vai falar. E aí surgiu o assunto do tipo... O Amarildo falou, porra, hoje eu acordei não tão bem, hoje eu acordei mal, velho. E ele é um cara que acorda cedo pra caralho todo dia. E eu tenho o hábito de acordar cedo também. Aí eu falei, pô, bora falar sobre acordar cedo. Inclusive, quando você tá acostumado a acordar cedo, como é palha não acordar cedo. Porque parece que nada no dia rende, mano. É aquele negócio que eu tô te falando, pô. Eu acordo todos os dias 6h15. 6h15 é meu horário de acordar. Nem sempre eu levanto às 6h15, mas eu acordo 6h15. Então, pô, eu acordei hoje, já era mais de 8 horas e eu fiquei enrolando na cama há muito tempo, pô. E aí eu cheguei, tipo, cheguei à conclusão de que já são 15 horas e a única coisa que eu tinha feito no meu dia é ter ido pra academia. Geralmente, 15 horas eu já... Porra, eu já fiz tanta coisa, mano. 3 horas da tarde, que eu já tô querendo ficar de boa esse horário. Saquei, já tá finalizando. Esse horário eu já tô, tipo... Pô, hoje eu acordei cedo, moleque. E hoje eu fiz bastante coisa, na real. Foi diferente. Mas bora voltar no... Como tu começou com esse hábito? Como é que a gente descobriu, assim... Pô, acordar cedo é massa. Uhum. Eu penso que quando você é criança, pelo menos eu, a criança que eu era uma merda acordar cedo. Era Pô, o é que eu muito mais difícil, odiava e era o que minha avó, minha mãe enchia o saco. Esses meninos aí, tudo cozido de preguiça. Se deixar, acorda meio-dia. E, moleque, tinha dia que eu acordava pra almoçar, tá ligado? Pô, não foi nenhuma nem duas vezes, não. É, velho, não. eu fiz isso na infância. Eu fiz isso muitas vezes. E deixa eu ver, quando é que eu descobri que acordar cedo era bom, mano? Depois que tu começar a trabalhar, eu boto fé. Mas aí que acho que é isso, quando o trabalho entra na tua vida e se tu não acorda cedo, o que eu comecei a perceber é, se eu acordar e ir pro trabalho, a impressão que eu tinha é que aquela minha vida era só aquilo lá, tá ligado? Uhum. Tipo, eu acabei de acordar, eu vou pro trabalho, eu volto, eu tô morgado querendo dormir. E aí eu comecei, eu lembro disso há uns 2 anos, nessa última empresa que eu trabalhei. Eu comecei a pegar o hábito, muito pela influência da galera também. Tinha muita gente que, sei lá, tinha aquelas frescuras de nego acordar às 5 da manhã, aí tinha não sei o quê. E eu comecei a ouvir muito falar sobre isso, sobre acordar cedo. Você fica, tipo, à frente do tempo, né? Seu dia rende cabuloso, é uma viagem. E aí eu comecei a perceber que quando eu acordava cedo, tipo, acordava 6 horas. Uhum. Aí eu, ia andar na rua, lia, ouvia música, sei lá, ficava vivo. E só 9 horas eu ia entrar no trampo, tá ligado? Então, parecia que eu vivia, que não era só o trabalho. Aí eu comecei a curtir esse hábito de acordar cedo, velho. E aí eu alinhei também com o hábito de fazer corrida, que aí eu corria de manhã. Acordava cedo pra correr, aí corria logo, chegava em casa tipo 7, e tinha de 7 até 9 eu chegava no trabalho. Na época eu morava, mano, a 200 metros do trampo, então eu saía de casa 8h55 e chegava adiantado, tá ligado? Pra Era chegar mais às ou menos 9. isso. Pra chegar às 9. E, pô, aí que eu comecei, mano, aí comecei a acordar cedo, e é um hábito que eu tenho até hoje, e é de lei, sempre acordar cedo é melhor, velho, não adianta eu tentar mais lutar contra isso.
Depois, nas minhas filosofias, eu comecei a imaginar, tipo assim, caralho, velho, se não tivesse tecnologia, se não tivesse energia, possivelmente era assim que era pro ser humano viver, sei lá, acordar junto com o Com sol, o sol. e dormir junto com o sol também. Mas aí, Então, tu se sente bem, sei eu lá. acho que eu já li isso em algum lugar, cara, mas eu não vou nem falar muito sobre o assunto porque tá bem vago na minha memória, assim, então eu não vou entrar muito nisso, não. Eu acho que esse negócio que você falou de trabalhar, acordar, ir pro trampo e voltar já morto, tendo que dormir de novo pra acordar no dia seguinte. Mano, eu acho que eu percebi que acordar cedo, eu sempre acordei cedo, seja por escola, depois faculdade, depois trampo, e hoje eu acordo cedo por vontade própria, sacou? Eu descobri que quando você tem trabalho, acordar cedo é bom. Quando você tem emprego, acordar cedo é ruim, tá ligado? Agora, qual que é a diferença? A diferença é assim, trabalho é o que você tem coisa pra fazer, sacou? Você tem coisa pra trabalhar em cima. Agora, emprego é a sua obrigação de ir pra um lugar e estar ali. Você pode não estar fazendo nada, como já aconteceu muito em alguns empregos que eu já tive. Sei lá, eu tinha que chegar no escritório 9 horas e sair às 18. Pô, eu tinha 2, 3 horas produtivas por dia. O resto, tu ficava ali, velho. Tipo, tu tá no trabalho, mas você tá trabalhando. Sacou? Só que... É diferente. Então, assim, quando eu acordo cedo pra trabalhar, super positivo. Pra mim, né? Quando eu trabalhava cedo pra ir pro emprego, pra aquela atividade ali, aí era palha. Aí era, tipo, maçante, era difícil de acordar, sacou? É a mesma coisa da escola, né? Quando você é moleque, pô, acordar cedo todo dia. Hoje em dia eu acordo cedo com muita facilidade, mano. Sim, não tenho problema em acordar cedo. E é aquele negócio que você falou. Pô, eu acordo, aí eu medito, faço yoga, tomo banho, leio, escrevo. Quando eu acabo é 9h30. Tá ligado? Pô, já, tipo, matei metade das coisas que eu tinha pra fazer no dia em poucas horas ali. Sacou? E, tipo, num intervalo de tempo muito curto. Você tem ainda o dia todo livre. Eu acho que essa é a melhor sensação, né, mano? Tipo... Você bater meio-dia e pensar assim... Caraca, não tem mais nada pra eu fazer. Demorou, vou... Assistir um filme, vou ler um livro sei lá, vou de lazer aqui. sair no sol aí. Por isso que eu gosto da Vila também, velho. Eu moro aqui na Vila Planalto. Vocês estão assistindo em todos os lugares do Brasil. Se você quiser pesquisar Lago Paranoá, a Vila Planalto é um lugarzinho do lado, velho. Então, tipo... Sempre que a minha manhã é massa, à tarde eu não faço nada, tá ligado? E dá um Não faço nada assim... Isso é relativo também, né? Não faço nada de obrigação que vai me manter vivo no mundo capitalista. Mas, tipo, eu vou ali, tomo um sol, que é coisa pra caraca, é bonzão, velho. Eu corro, eu malho. Eu só desço no circuito, mesmo que eu não vá malhar, eu sei que vai ter alguém lá que eu vou encontrar e vai trocar uma ideia. Pego o bike, desço no lago. Então, tipo, acordar cedo por si só não é a parada, sacou? É tipo, tu acorda cedo, tu escolhe, velho, 2 ou 3 coisas que tu curte fazer, assim, tipo, tu curte ler e fazer o seu yoga. Quando eu acordo cedo só por acordar cedo, a vontade que eu tenho é de ficar na cama. É meio que isso. Eu acho que tu já tem que ter uma primeira ideia do que tu vai fazer, sacou? Já tem uma atividade aí que você tem na sua rotina. Depois de acordar cedo, eu faço tal coisa. Isso, escolhe uma ideia, tá ligado? Tipo, eu acordo cedo e medito. Que seja, mas aquilo já te tirou da cama. Sim. Tipo, porque se for só acordar por acordar, velho, acho que a vontade mesmo minha é continuar lá, tá ligado? Eu não vou levantar pra ficar em pé. Tá ligado? Eu vou... Entendi o que você tá falando e faz total sentido. Tu acha que faz sentido? Faz tipo, muito de sentido. você ter que ter um hábito atrelado logo na sequência, senão o bagulho não anda. É porque eu acho que senão perde o sentido, né? Você vai acordar cedo justamente só pra ficar de pé. Sacou? Não, você tem que acordar cedo por... Eu gosto de acordar cedo porque meu dia rende. Sacou? O motivo principal de eu acordar cedo é meu dia ser mais comprido. Porque, é como eu tava falando, como eu não tenho um emprego fixo, sacou? Não tenho carteira assinada, não tenho obrigação de estar em um lugar, eu podia acordar meio-dia, por exemplo. Sacou? Mas aí eu acordo às 6. Das 6 até o meio-dia são 6 horas. Então eu deixei de aproveitar 6 horas do meu dia. E eu tava dormindo. Eu precisava dormir tudo isso? Não precisava, mano. Sacou? Meu corpo não tem essa necessidade. Eu vejo dormir muito como uma necessidade, velho. Eu gosto de dormir porque descansa o corpo. Sacou? Eu não tenho aquele negócio. Por exemplo, minha esposa, moleque, ela dorme, velho. Se liga, a gente foi ao clube ontem. E aí a gente chegou em casa, eram umas 2 horas.
fiz almoço, a gente almoçou, sentamos pra assistir um filme. Moleque, ela dormiu, né? 3 e pouquinho ela já tava dormindo. Aí ela dormiu até as 19, que foi a hora que a gente foi pra academia. Ela disse que não queria ir pra academia, queria levantar do sofá onde ela tava dormindo, ir pra cama e continuar dormindo até hoje de manhã, mano. Então, assim, a vontade dela era dormir 17 horas seguidas. E ela já fez isso algumas vezes. Sacou? É tipo, o corpo dela consegue fazer isso, o meu não dá conta. Então, assim, ela dorme porque gosta de dormir. Eu não sou desse jeito, sacou? Eu durmo porque eu preciso dormir. Então eu não tenho essa necessidade de ficar, mas isso é uma coisa minha, sacou? Bota fé. Falando em acordar, vamos falar aí de dormir. Então, É. como é que tu faz essa... Tu tem, tipo assim, um mínimo? Se eu tenho que dormir pelo menos umas 6 horas, pelo menos umas 8 horas, pelo menos 7 horas. Ou como é que tu organiza isso? Depende muito do que eu tenho pra fazer no dia seguinte, mano. Depende, entendeu? Assim, tem dia que eu falo, pô, hoje é um dia off, mano. Quero fazer nada. Hoje seria esse dia, sacou? Mas no meio do dia, eu sempre me sinto mal por ter tirado o dia off. Mas eu respeito. Falei, pô, eu tirei o dia off, então eu vou seguir. Mas eu me sinto mal, mano. Me sinto, pô, podia estar fazendo outra coisa. Entendeu? Então assim, hoje eu acordei mais tarde do que o normal, e aí eu, tipo, durmo e acordo a hora que... sem despertador. Acordo a hora que der. Sacou? Bota fé. Dona G, Oi, vem cá. o que você quer? Vem cá, a gente tá gravando um vídeo. Não vou não. Eu só quero te fazer uma pergunta. Tá muito feia. Tá, tu não precisa aparecer não. Fica bem aqui, ó. Vem aqui. Só no Só microfone, pra dar pra então. ouvir sua voz. Não. Vem aqui. Não. Aqui perto. Você A vai câmera tá ver. aqui, mulher. E assim, fala, o que você quer? Tu gosta de acordar cedo? Não. E por que você me mandava acordar cedo antigamente e hoje em dia você manda eu parar de acordar cedo? É porque você tinha que ir pra escola. Né? Lembrou? Lembrou? E hoje eu não tenho nada pra fazer, não? Não dormir. Quer não? É, tá certo. Como? Hoje não tem nada pra fazer, vamos dormir. Tá vendo? Tem a ver com a sabedoria É que a justamente. gente falou, isso é Você verdade. levantava cedo porque você tinha o que fazer. Eu tinha que ir Entendeu? pra aula. Hoje em dia você vai levantar só pra ficar Eu de ainda pé. levava ainda, né? Eu ainda levava. A senhora que levava ele? Lu, levava no médico, o povo trabalhava o dia inteiro, só ia do serviço, ia pra faculdade, só chegava 11 horas. Minha avó nunca arrependeu da vida dela de cuidar dos filhos. É as coisas mais, são as coisas mais preciosas que eu tenho. Olha o momento fofura aí, Momento hein? aí da dona G. Eu sou louca por você sabe disso. Tá, vai lá, deixa a gente terminar aqui rapidão. Vai que eu vou trabalhar também. Não dá pra fazer água. Fecha aí, Milu. Bom, Mas isso que só Mas é justamente o que a gente tava falando. Tipo assim, você acordava cedo porque tinha o que fazer, você tinha que ir pra escola, era a sua obrigação ali. Entendeu? Porque realmente eu acho que acordar cedo por acordar cedo não faz sentido. Então, assim, coloca alguma atividade, nem que seja pra dar sentido ao seu acordar cedo. sim. Eu acho que seria mais. E, pô, só que ainda assim, tipo, quanto mais cedo, mais longo fica o seu dia. Sim. Tem até a ver com o que tu falou. Outra coisa que eu queria falar sobre acordar, velho, que é como eu... Ixi, calma aí, tem um maluco me ligando aqui. Deixa ele. Interrupções no meio do episódio, galera. Vocês têm que perdoar a gente por isso aí. Mas aqui é assim mesmo. O bagulho é doido. Outra coisa que eu queria falar sobre acordar, velho, sobre acordar cedo eu comecei a ficar bom de acordar cedo também quando eu comecei a evitar usar a soneca do despertador. Tá ligado? Então, duas manhas. Uma é evitar a soneca, porque, tipo... E aí acordar cedo pra mim se torna, tipo, acordar a hora que eu falo que eu vou acordar. O natural do meu dia é acordar às 6h30. O limite é 8 horas da manhã. Mas eu defino isso no dia anterior, sacou? Porque às vezes eu tive coisa pra fazer à noite, eu me adiantei na parada, e aí fui dormir mais tarde, aí eu falo, beleza, amanhã eu vou acordar às 7. Aí boto o despertador pra 7. Ou eu vou dormir mais cedo, vou deitar umas 11 e pouca, aí eu já boto 6 horas, 6h30. Mas o meu raio ali é entre 6 horas e 8 horas. Isso pra mim é cedo, sacou? A gente até agora não falou disso, mas o que é cedo pra O que tu é também? cedo, né? E o hábito do seguinte, velho. Tocou o despertador, velho. Levanta, mano. Porque senão eu fico Sem função adiando. soneca.
E, enfim, vai acostumando a ficar adiando. É uma viagem. Eu já fui o Zé Soneca, assim, tipo... Moleque, era 3 sonecas antes de ir pro colégio militar, velho. Era de lei. Ficava lá. Já calculava o tempo, né? Já calculava. Eu falava assim, ó, eu vou botar pra despertar 6, 6h30, 6h45. Que às 7h30 eu consigo estar lá. Era tipo desse naipe, velho. Já botava às vezes 2, 3 despertadores. Aí eu parei com isso, tá ligado? E isso me ajudou muito a manter o hábito de tocou, levantou, tá ligado? Tocou, levantou. Outra dica pra tu, se tu quiser pegar a mãe de tocar, levantar, velho, é deixa o celular longe, pô. Porque Você aí tem o que bicho vai levantar, ficar né? incomodado, velho. Tu vai ficar incomodado. E enche o saco, moleque. Vou te Essa é a falar que real. eu boto o meu celular debaixo da cama, mano. Debaixo da cama? Debaixo da cama, velho. Porque eu tenho que levantar, abaixar e pegar o celular, mano. Sacou? Bota fé. Porque eu colocava no banheiro. Mas o meu banheiro, o banheiro do meu quarto, é tipo, eu levanto da cama, dou 2 passos, tô no banheiro. Então não tava dando certo. Eu andava muito pouco, sacou? Meu esforço era pouco. Então eu tava muito na onda do soneca. Tipo, de ficar apertando função soneca. Então eu Bota fé. levantava, pegava o celular, já botava o soneca, botava ele embaixo do travesseiro e Tchau. tchau de novo. Então agora eu coloco o bicho debaixo da cama, mano. Eu tenho que levantar, abaixar, esticar a mão e pegar o celular. E minha mina e a minha esposa também, ela acorda mais fácil do que eu. Então, apesar do sono dela ser longo, né, dela gostar de dormir, ela tem um sono mais leve. E aí ela fica, tipo, já me chutando, né? Fala, pô, vai pegar esse celular aí. Então ela me acorda e aí eu levanto e saio da cama. E aí já, tipo, eu já tento já levantar e sair fora pra conseguir. Porque é engraçado isso, velho. Presta atenção. Eu não sei se você tem isso, mas eu tenho muito. E aí eu não sei também se você tem, mas para pra pensar nisso. Quando eu tô com o celular perto e eu tiro a função soneca ali, eu tenho alguns instantes, mano, de falar, pô, eu preciso levantar. Só que aí tu começa a negociar com você mesmo. Né? Fala, pô, mas sei lá, uns 10 minutinhos a mais aqui, eu acho que dá pra encaixar no meu plano diário aqui. Acho que dentro da minha rotina, 10 minutinhos não vai fazer essa falta toda, né? Então assim, você começa a negociar com você. Eu acho que a partir do momento que você se propõe, pô, não vou mais negociar. Se eu, no dia anterior eu me dispus a acordar, igual você falou, 7 horas, ou 6h30, ou 8 horas que seja, eu vou acordar esse horário. Sacou? Então assim, eu acho que seria isso. É uma outra forma de dizer a mesma parada que tu falou. Sim. Oi, tu negocia mesmo automaticão. Tipo... Hoje mesmo eu me comprometi a acordar 8 horas. Hoje. E aí... Só que eu acordei naturalmente 7. E aí... Como eu tava adiantado também, mas é automático esse pensamento. Mesmo que eu tivesse acordado 8, o pensamento tu pensa assim, cara, tu já calcula o dia inteiro, tá ligado? Automaticamente tu fala, porra, não, 8h20 dá pra eu estar 8h30 já correndo, dá pra eu fazer não sei o quê. E aí tu quer alongar tipo 20 minutos, 10 minutos. Automático tu já calcula o dia inteiro, é muito cabuloso, mano. Tudo isso porque tu não quer só acordar, velho. É muita viagem. Agora bora ser específico. Primeiro, o que é o teu cedo? O meu cedo é 6h15. É o meu horário, na verdade, né? O meu horário é 6h15. Pra tu é de lei, isso aí. Exceto nesses dias que eu tiro como day off, sacou? E pode ser quarta-feira, segunda-feira, domingo. Eu não me ligo muito em dia de semana, né? Então, assim, geralmente é 6h15. Nesse day off, eu, durmo até quando dá. Mas eu não consigo dormir por muito tempo. Então, eu não lembro a última vez que eu fiquei na cama até 9 horas, assim. Que eu fiquei dormindo até 9 horas. Não lembro, não consigo lembrar E tem tempo, assim, tem anos, na real, que eu não lembro a última vez que eu acordei depois Sem de beber, 9 horas. então agora tá... Não, de boa. na época que eu bebia tinha, né? Porque a bebida realmente ela atrapalha. Agora que você me falou disso, eu lembrei. Mas sem beber, agora que vai fazer 4 meses já, mano, que eu não bebo. Boa, guerreiro. Desde o dia 4 de maio. Foi o dia do meu casamento. Pô, a gente já fez um episódio só de álcool? Não. Ou sobre drogas, né? De Sobre uma maneira álcool geral. e drogas, não. A gente podia falar sobre isso. Eu acho que é um tema... Apesar de ter muito caretão aí se doendo porque tá ouvindo falar disso, mano, o ser humano gosta de se entorpecer e é assim desde sempre. Então, eu não vou entrar no mérito, não. Seja com bebida, seja com droga, seja de outras formas, o ser humano gosta de se entorpecer. Isso é real. Tem um stand-up do Chris Rock, pô, que eu não lembro a piada exata, mas é uma piada sobre isso, que o bicho vai contando história e ele vai provando, assim, por meio de uma piada, mas uma lógica, que
quando vai acabando as drogas e o ser humano vai achar outra, tá ligado? Bicho, vai acabar a droga e vai achar outra, vai acabar a droga e vai achar outra. Mas enfim, a droga do sono é foda. Ah, e a droga do sono? Tu já ficou acordadão pra caraca a ponto de ficar bêbado de sono, moleque? Não dou conta, velho. Eu sou fraco pra sono. Eu tenho uma resistência fraca a sono. Então, assim, quando o sono bate, quando ele chega, eu acho que eu começo a dormir uns 30 minutos antes de deitar. Então eu entro naquele estado de stand-by, porque é muito comum eu não lembrar das últimas coisas que eu fiz no dia, sacou? Então, assim, eu tô meio que no automático. Eu já tô dormindo, mas... Então, assim, pra mim isso é de lei. Isso aí Só falta deitar mesmo. Só falta deitar. Então, tipo, escovar os dentes, assim... eu fico me questionando, pô, será que eu escovei os dentes ontem à noite antes de dormir? Será que eu fiz tal coisa antes de dormir? Porque eu realmente entro em stand-by muito rápido. Então, assim, quando eu tô com sono, eu tô com sono. Eu não tenho a onda de ficar segurando. Pra mim é muito difícil. Então, respondendo a sua pergunta, não, nunca fiquei bêbado de sono porque eu não dou conta de segurar. Eu durmo mesmo. Bota fé, eu já fiquei, é uma sensação boa, mano. É? Você fica meio chapado mesmo de sono. Mas assim, é boa só uma vez, né? Tu fazer isso toda noite. E nem faz propositalmente, tu faz assim, tipo, sei lá, tu vai virar uma noite com os brother, aí chega um momento que tu já tá pra lá, assim, mas tentando ficar acordado, aí tu começa a falar água. É meio alucinógeno mesmo, velho. Mas, porra, vamos ser específico agora no... Por que a gente acredita que alguém deveria experimentar acordar cedo, mano? Tipo, o que pra tu é bom mesmo? E o que... De maneira específica, você falou, meu dia rende mais, mas o que é render mais? Vou ser bem prático. Eu consigo fazer tudo que eu tenho pra fazer e eu chego na metade do dia e falo, pô, eu ainda tenho dia livre e não tenho coisas pra fazer, entendeu? Porque uma sensação que me incomodava era chegar, sei lá, 18, 19 horas ali, eu olhar pra minha lista de coisa pra fazer, ela tá cheia, eu não ter feito nada no dia, tipo ter enrolado muito tempo pra fazer as coisas, não ter saído do lugar e ainda ter um monte de coisa pra fazer. O acordar cedo me permite olhar pra minha lista, ver ela cheia de ok ali, ela toda completa e ser, sei lá, 3 horas da tarde e eu ainda ter o restante do dia todo com coisas livres pra eu fazer. Aí eu me permito, pô, sei lá, jogar um videogame, eu me permito me entorpecer da forma que eu curto, eu me permito assistir filme, sacou? Eu me permito, sei lá, tirar um cochilo à tarde, sacou? E com a consciência tranquila, porque a minha lista de coisas pra fazer tá feita, entendeu? Bem Total, prático seria isso. Total. O meu é igualzinho, eu não vou nem acrescentar porque eu acho que é isso. É massa tu chegar ali depois do almoço tu tá faltando assim uma ou duas coisas pra fazer, e aí tu já fica, pô, tá de boa, faz aqui na calma, termina e vai viver. Mas isso me lembrou outra coisa que pode fazer sentido, tá? Eu vou fazer uma ligação aqui que pode não ter nada a ver, mas me parece que faz sentido. Que quando você pensa em tomar uma ação, você pensou, entre você pensar e tomar essa ação, você precisa ser o mais rápido possível, porque senão aquela ideia perde o poder mesmo em você. Então você demorou para tomar essa ação, a tendência é que você demore mais ainda. Entendi. Tá ligado? Entendi. E talvez isso se relacione com essa parada da manhã, porque de fato tu acordou, tu já começou no pique a fazer tuas coisas, até a hora do almoço tu tá no pique fazendo as coisas, velho. Você não tem tempo de pensar que tem muita coisa pra fazer, você não tem tempo de olhar pra todas e ficar, porra, não, isso aqui eu vou deixar pra depois. Tipo, é meio que isso, tu já acorda fazendo. Eu acho que você entra no estado de flow, aí você ali, não, né? aí você não consegue pensar sobre as coisas, tipo. Agora uma onda e aí o que eu já senti também eu acordar, eu não fazer as coisas de manhã, eu não fazer as paradas, amanhã não render, e aí quando eu ver são 15 horas e eu fiz só uma coisa do que eu queria fazer, e aí eu entro na noia do pensamento, do tipo, caramba, agora eu tenho um monte de coisa pra fazer e tenho pouco dia. E aí você começa a entrar nessa noia e você vai fazendo menos, na real, e tu vai fazendo menos. É meio que assim, acho que a oportunidade de acordar cedo é você gastar sua energia mais rápido pra depois relaxar, tá ligado? E não chegar na hora do almoço pra tu começar a gastar energia, tu já pensou muito se vale a pena ir, se não vale a pena ir. Ah, mas eu não sei, mas sei lá. Todo sentido. É uma viagem. Tipo, pra mim, por exemplo, correr
é um hábito que eu alinhei com a manhã. E eu só corro à tarde ou à noite quando eu combino com alguém de correr, sacou? Ah, bora correr junto, e aí beleza. Aí tem um compromisso, eu vou. Mas eu sozinho, eu tenho que acordar e cair na missão, velho. Entendi. E se eu enrolar um pouco aqui, entrar em casa, conversar com minha mãe, fizer qualquer enrolação, já era. Aí eu fico, já tá dando 10, não sei o quê, vou correr depois. Vou no finalzinho da tarde. Vou no finalzinho da tarde, aí tu não vai bosta nenhuma. Aí acaba que não vai, é bem isso mesmo. E assim, a gente falou sobre o benefício de acordar cedo e por que a gente falaria pra alguém acordar cedo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Acordar cedo não é um hábito fácil para a maioria das pessoas. Eu acredito nisso. Né? Assim, pelo menos dentro do meu ciclo de relacionamentos ali, a maioria das pessoas acorda cedo, mas não gosta de acordar cedo. Como que tu fez pra ser mais leve, assim, pra ser mais fácil acordar cedo? Caralho, tu me fez lembrar uma noia boa. Que é o seguinte, a gente tá falando de acordar, mas só é possível acordar quem está dormindo. Essa é a verdade. Sim. Então, tipo, antes de tu pensar em acordar cedo, eu fui sacando isso. Antes de eu querer acordar cedo, eu tinha que estipular pelo menos que horas que eu ia dormir. A quantidade de sono. Pra arriscar acordar cedo, sacou? Porque se eu saquei que, tipo assim, eu quero entrar na noia de acordar cedo, moleque. E eu tava dormindo 1 da manhã, 2 da manhã, igual eu sempre dormia. Uhum. E aí dava 6h30, meu despertador tocava, eu ficava tipo, pô, foda, a conseguir um dia no esforço. O foda é isso, se você não pensar que pra acordar você precisa dormir, você vai ficar só no esforço de acordar. Só no esforço de acordar. E não é, mano. Antes tu dorme, depois tu acorda, tá ligado? Então, tu tem que começar a olhar primeiro, Lombra, como é que eu durmo bem. Entendi. Foi isso que eu comecei a ver. Porque antes eu tinha muito esforço pra acordar cedo, porque eu tava dormindo do mesmo jeito que eu dormia antes. Aí quando eu comecei a mudar a minha maneira de dormir, tipo, eu criei pra mim é lei. Meia-noite, eu tô fechando o olho já, tá ligado? É teu horário, né? Meia-noite é meu horário. Porque eu percebi que 6 horas e meia de sono, eu fico inteirão, eu não fico quebrado, eu não fico nada. E isso é uma percepção, sacou? Pra tu pode ser outra parada. Não sei como é que é. Mano, é o que a gente... É experimentar. Você tem que saber quanto tempo você precisa de sono para que seu corpo no dia seguinte esteja bem, assim, que ele consiga te servir bem, entendeu? Sua mente funciona de forma exatamente correta. Isso. Então, pra pensar na hora de acordar, tu tem que pensar antes na hora de dormir. Sim, todo sentido. Faz então todo sentido. porque aí você consegue acordar sem esforço. E pô, é trabalhoso no seguinte, mano. Uma coisa que vai acontecer porque você vai mudar o seu jogo social, sacou? Se às vezes você fica no grupo de WhatsApp conversando bosta, zoando, até meia-noite, até 1h com alguma galera, você vai abandonar o grupo 11h30 da noite. E no começo vai ser chato, porque você quer ficar lá. Ou se você tem o hábito mesmo de sair à noite e ficar até tarde, sacou? E ir pra rua, pro barzinho, pra alguma coisa e ficar até tarde, aí você vai ter que pegar o hábito de sair mais cedo e deixar teus amigos lá. Então, pra mim, o impacto de escolher dormir cedo era meio social. Social mesmo, né? E foi uma escolha que eu fiz, tá ligado? Só que, pô, acordar cedo e ter um dia com energia é muito mais massa do que acordar tarde, mortão e ficar empurrando o dia com a barriga, tá ligado? Então eu abro mão das paradas que acontecem da meia-noite pra lá. É óbvio que não de tudo, né? Uhum. Então eu escolho o dia que eu vou dormir tarde. Basicamente hoje é assim. Antes pra mim era lei dormir tarde. Hoje pra mim eu escolho o dia que eu vou dormir tarde. E a lei é até meia-noite eu tô deitado. Sacou? Bota fé. É o que a gente estimula, né? Que você encontre o que faz sentido pra você. E tu dorme que horas? Pra tu ir Pô, velho, eu preciso de mais sono. na sua 6h15. Eu preciso de mais sono, velho. Se eu dormir meia-noite já é o horário tarde pra mim. Sacou? Meia-noite já é um horário bem tarde. Por exemplo, ontem eu fiquei escrevendo até umas 2 e pouquinho. Então hoje, assim, eu acordei cedo, acordei mais tarde, sabendo que eu já ia acordar mais tarde mesmo. Mas eu durmo 11 horas no máximo, velho. 23 horas ali, geralmente 10 horas. Eu durmo, minha esposa dorme muito cedo. Então assim, 19 horas. Se ela deitar, ela dorme. E só no outro dia? Só no outro dia, mano. Não é brincadeira. Bota fé. 19 horas.
Então, assim, eu tenho que dormir um pouquinho mais tarde. Então, tipo, 22, 22h30. Eu não tô com sono ainda, mas é o horário que eu deito pra dormir. E eu não tenho muito caô pra dormir. Então, eu deitei, eu durmo, sacou? Eu tenho facilidade pra dormir mesmo. Agora, esse negócio da minha esposa é muito engraçado, moleque. Se ela dormir 19 horas, ela acorda 7 horas ou 6h30 da manhã no dia seguinte. Se ela dormir 17 horas, que já aconteceu também, ela acorda só, tipo, 6h30 do dia seguinte. Sacou? Moleque, ela dorme muito, em muita quantidade. Não consigo entender, mas ela dorme muito, muito. Tipo um urso mesmo. O corpo dela precisa demais. Mas ela acorda cedo todos os dias também, independente de estar trabalhando ou não. E assim, ela tem muita noção do que o corpo dela precisa. Apesar dela dormir muito, ela sabe que ela precisa dormir muito para acordar cedo. E para o dia dela ser... E eu também não lembro da última vez que ela... Eu não lembro de ter... Não consigo lembrar um dia que ela acordou tarde, assim. Tirando o dia, pô, a gente saiu, bebeu, né, quando a gente bebia. Mas, tirando isso, sempre acordou muito cedo. Posso fé. Pô, domingo 7 horas da noite também, né, mano? Pô, a gente tava sem assunto e... Rendeu. Rendeu, é um assunto, né, moleque? Pior que é um assunto muito doido, velho, porque é muito pessoal. Já vi umas lombras de sono, não vou nem estender, porque esse não é o propósito, né? Tipo, falar de algo que a gente nunca fez. Uhum. Mas já ouvi falar daquela galera que faz um sono intermitente, assim, tipo, o cara dorme 2 horas agora, 3 horas à tarde, 2 horas à noite, não sei o que, e ele faz uns intervalos. Mano, Eu acho bem esquisito, naturalmente contraintuitivo, porque eu acredito que o sol é viver Uhum. e a noite é dormir, Sim. tá ligado? Tipo, os animais aí, a gente só é burro porque pensa demais. O leão só dorme, pô, só acorda, só vive, só come e nem se preocupa com tanta coisa igual a gente, tá ligado? E não sei, mas tu já ouviu falar sobre isso? Tu já viu outras formas de dormir, de Já. acordar, outras maluquices? Já, eu vou te falar, eu já vi que o Einstein, ele dormia pelo menos 10 horas por dia, sacou? E ele tinha o hábito de dormir durante o dia. Então assim, na noite ele dormia 10 horas, ele tinha o hábito de dormir durante o dia, né? Ele tem aquela cara de maluco, ninguém pensa que ele devia ficar sentado numa mesa estudando, fazendo fórmula, tipo, até 6 horas da manhã, mas porra nenhuma. Outro negócio que eu já vi também, o Da Vinci, ele tinha o hábito de dormir de 20 a 25 minutos, de 2 em 2 horas. Então deu 2 horas, cochilinho de 25 minutos. Mais 2 horas, cochilinho de 25 minutos. Sacou? Não sei até que ponto isso é real, né? Isso aí é mais... Pode ser mito, mas eu já li sobre isso. Bota fé. Essas duas informações aí. Bota fé. Que o sono, ele é positivo. Positivão. Outra coisa que é massa de ter um sono bom é que eu gosto de sonhar, velho. Sonho pouquíssimo, mano. Tu sonha pouco? Eu gosto, eu sonho e eu acho doido. Às vezes acordo com as ideias nada a ver. Na verdade, eu acho que eu não sei se eu sonho pouco. Eu lembro pouco dos sonhos. Saquei. Lembro pouco. Mas tem muito dia que eu acordo, como você tá falando agora, tipo, cheio de ideia. Pode ser que eu tenha sonhado e não lembro, tá? Só no subconsciente ali. Mas eu não lembro assim de um sonho e falo, pô, tal coisa eu sonhei ontem à noite. Muito difícil, velho, de acontecer. São pouquíssimas vezes que isso acontece comigo. Bota fé. Eu ia comentar aqui, mas não é nem do assunto. Mas eu ia comentar, tipo, que eu já tive um sonho que se repete, assim. Ah, isso sim. Isso Tá sim. ligado? Tipo, tu ter o mesmo sonho várias vezes. E a maioria das vezes que eu lembro do sonho são sonhos repetidos, que eu já tive em algum Saquei. momento da vida. E Bota geralmente são sonhos antigos, pô. Eu lembro de sonho de quando eu tinha 4 anos. E eu já repeti esses sonhos, sacou? Nem uma nem 2 vezes. E assim, não faz muito sentido hoje, porque é o mesmo sonho de quando eu tinha 4 anos, mano. É idêntico, sacou? Tipo, eu já sonhei com um Megazord na frente da minha casa. Eu já sonhei disso, sei lá, 1 ano atrás eu lembro de sonhar com um Megazord na frente da minha casa, sacou? Faz nenhum sentido mais. Mas não, tipo assim, o sono é uma ciência também, então não dá pra falar muito porque eu não entendo nada, eu só durmo mesmo. Sou só praticante, não sou conhecedor não. Olha, moleque. Sou só praticante mesmo. Sono. Já foi sonâmbulo ou não? Nunca. Eu também não, graças a Deus, tá todo mundo dormindo bem. Vamos encerrar o episódio aí. Vamos parar que a gente já tá. Já tá entrando na noia. Galera, durma bem. Descobre a hora que você acorda bem, tá ligado? Pra descobrir a hora que você acorda bem, você descobre a hora que você dorme bem. E vai fazer sentido você ver que, tipo... o sol é pra viver, tá ligado? O sol é pra viver, a noite é pra ficar mais de boa mesmo.
é a natureza, sei lá, tu lutar contra isso, você é uma pessoa com menos energia que o normal. Pelo menos as que eu conheço. E na minha vida, o Matheus noturno era muito menos energético do que o Matheus hoje, né? de dia, que já acorda. Bom dia, grupo amado, bora. Essa porra mesmo, certeza. correr e tudo, e viver. E, mano, é isso, energia é o bagulho. Fala aí. De conclui. qualquer forma, experimente, descubra o que faz sentido pra você, se conheça e no final das contas é só isso que vai te fazer evoluir. Isso. Né? De missãozinha, vou até te compartilhar uma coisa massa. Diga lá. Uma tia minha falou que assiste nossos vídeos e ela tá meditando agora porque viu o Porra. nosso vídeo, mano. Que irado, mano. E então Que massa. a missãozinha é massa. Então de missãozinha, galera, tira uma semana pra acordar Pra constantemente cedo. Tipo, o seu cedo pode ser 8 horas, tá ligado? Vai que tu acorda todo dia 10. Diminui umas 2 horas aí do que tu acorda. 2 horas, eu acho que é massa. Diminui 2 horas do que tu acorda e vai ler um livro, acorda e corre, acorda e se pendura numa barra. Sei lá, Medita, faz alguma coisa, alguma coisa. Mas assim, tenta fazer alguma coisa onde você não dependa de ninguém. Eu acho que isso é importante. É você com você mesmo, sacou? Faz alguma coisa onde você não precisa estar com outras pessoas. Pra você meditar, você não precisa estar com ninguém. Pra você correr, você não precisa estar com ninguém. Pra você fazer uma atividade física, você não precisa estar com ninguém. Ler, Pra você ler, você não precisa estar com ninguém. tocar um violão. Faz alguma coisa, mas que, tipo assim, seja só você. Pra você ter um tempo com você mesmo também. Eu acho que é bom depois de acordar, a primeira hora do dia, passar com a pessoa mais importante da tua vida. Para pra pensar nisso aí. Novidade. Valeu. Falou. Essa é doida, hein? Tá, porra, mano, deixa eu dar uma deitada aqui, velho.